responsável pela aula de interação hospedeiro-parasito e microbiota humana, tá? Eu tentei resumir ao máximo, o professor deu umas dicas assim, aí eu coloquei até um asteriscozinho nos slides mais importantes, tá? Vocês querem que eu comece logo? Eu espero mais uns 5 minutinhos. Pode começar. Pode começar? Tá, João. Então, vamos lá, né? Os principais objetivos, né, de aprendizagem são identificar os principais filos presentes na microbiota humana e sua localização, lembrar de relacionar a microbiota humana com a microbiologia clínica, tá? E listar as principais funções da microbiota do trato gastrointestinal. Lembrando também de compreender as interações entre a microbiota intestinal e a desbiose. É importante vocês lembrarem que a microbiologia, ela está muito relacionada com a vida, né? Desde a parte relacionada com a ecologia, com a economia, com o equilíbrio ecológico na terra, né? E com a economia desde a produção de alimentos, a produção de antibióticos, também com a produção de vinhos, queijos, né? Então, ela tem uma grande importância na vida como um todo, tá? Sendo que ela só não tem o lado bom, né? Ela também tem o lado ruim, que seriam as doenças, a relação dos micro-organismos com as doenças, tá? E relacionar também esses micro-organismos com a simbiose, né? Com a vida, com a produção também de oxigênio pelas cianobactérias presentes nos oceanos, né? Nos mares. E aí, dentre os micro-organismos presentes, né, existentes, a gente tem que frisar, priorizar os principais, que são aqueles que têm importância clínica. Dentre eles, a gente tem as bactérias, os fungos e os vírus. Dentre eles, as bactérias, é importante a gente salientar que são organismos unicelulares, são organismos procarióticos, né, que fazem divisão por fissão binária. E o mais importante que vocês não podem esquecer de forma alguma é a estrutura da parede celular, que as bactérias, elas diferentes da arqueas, né, elas têm a parede celular com peptídeos glicanos, tá? E elas podem tanto possuir flagelos como não ter, certo? Mas o mais importante dentre essas informações é lembrar que são organismos procarióticos e que são organismos que têm na parede celular os peptídeos glicanos, que isso vai diferenciar na hora da escolha dos medicamentos, né, dos fármacos. Aí, dentro da hierarquia taxonômica, é importante a gente ressaltar que a gente tem dois reinos, que com essa nova taxonomia, né, a partir da biologia molecular, porque antigamente as bactérias eram identificadas pelo fenótipo, por provas bioquímicas que iriam identificar essas bactérias. Atualmente, não, se utiliza mais o RNA ribossomal, né, com a biologia molecular, elas passaram a ser identificadas dessa forma. E com isso eles observaram que as bactérias e as arqueas, elas são muito semelhantes. Elas só vão se diferenciar pela presença ou não do peptídeo glicano, né? Que as bactérias elas têm peptídeo glicano e as arqueas não têm, né? E outra coisa também importante lembrar desse slide é com relação ao gênero e espécie, que toda bactéria, ela sempre vai ser identificada pelo gênero e pela espécie. Quando vocês pegam um antibiograma, quando pegam a identificação, sempre vai estar lá o gênero e a espécie, tá? Então, assim, com o advento da biologia molecular, né, então, eles foram fazer o projeto Genoma, e desse projeto foi necessário se fazer um subprojeto que foi do microbioma, justamente porque eles observaram que tinha muito mais no nosso organismo, muito mais células procariontes do que as eucariontes, né? Então, por isso que se criou esse projeto, que foi, aliás, foi um subprojeto do projeto Genoma, tá? E dentro desse projeto do microbioma humano, foi observado que existem mais de 100 trilhões de micro-organismos, né? 10 vezes mais células procariontes do que eucariontes, que 1 a 3% do peso corporal do nosso corpo é formado de bactérias, né? Mais de 10 mil espécies microbianas, e aí eles fizeram essa relação, né? Que o genoma humano tem em torno de 22 mil genes, enquanto o microbioma
com relação às bactérias, tem 8 milhões de genes, né? Ou seja, 360 vezes mais material genético bacteriano do que propriamente material genético humano. E o mais importante é que de 80 a 95% dos micro-organismos que foram identificados, eles são não cultiváveis in vitro, tá bom? Aí, dentre essa diversidade da microbiota das bactérias, é importante a gente lembrar que todo indivíduo ele vai ter uma impressão digital. É como se cada microbiota ela fosse específica para cada pessoa, como se fosse uma impressão digital. Mesmo indivíduos morando na mesma casa, na mesma residência. Espera aí só um instante, que tem alguém perguntando. Diga, Vitor. É porque tem Ah, gente pedindo sim, para entrar na sala. eita, bastante. Pronto, e mesmo assim, pessoas morando na mesma residência, elas vão ter uma microbiota diferente, mesmo gêmeos, né? Pessoas, porque essa microbiota ela vai depender muito do estilo de vida do indivíduo, do ambiente do hospedeiro, né? Das doenças que o indivíduo teve ao longo da vida, se internou muito em hospitais, né? Se morava em uma zona rural ou uma zona urbana, dos hábitos alimentares do indivíduo, da própria genética dos membros transitórios dessa microbiota, do sistema imunológico do indivíduo, como também da fisiologia de cada um, tá bom? Já agora não quer passar. Passou demais. Pessoal, esse slide o professor pediu para dar muita ênfase a vocês, para vocês conseguirem diferenciar a microbiota permanente da transitória, tá? É importante ressaltar que no nosso corpo a gente vai ter áreas que tem microbiota e outras que não têm, certo? Que são estéreis, assépticas. O que seria essa microbiota permanente? São micro-organismos que estão presentes ali, né, naquele local, na pele, no trato gastrointestinal, onde mais? Na pele, no intestino, em vários ambientes que tem microbiota, certo? E que são permanentes. E tem aquela microbiota que é transitória, que ela está ali por um período, por exemplo, o paciente está internado. Naquele período que o paciente está internado, como ele está exposto a bactérias daquele meio ambiente hospitalar, ele pode ter ali bactérias que são é, temporárias, que são transitórias, que elas vão sair, entendeu? Com o passar do tempo, elas mudam, mas tem aquelas que são sempre permanentes. E isso daí é importante porque dependendo de como o organismo, como o indivíduo esteja, se ele esteja com o sistema imunológico fortalecido, ele não vai desenvolver infecção, ele pode estar só sendo colonizado, certo? E aí, novamente, né, para vocês diferenciarem, o que seria a microbiota permanente? São aquelas bactérias boas, são aquelas fundamentais para a homeostasia do corpo. E a transitória são aquelas bactérias que elas flutuam, que elas podem ser potencialmente patogênicas em situações que o paciente esteja imunocomprometido, né? Mas que podem também só estar ali colonizando, que elas não desenvolvam nenhuma doença, tá bom? Aí aqui também é reforçando Kelsey, mais uma vez para. Oi, mais então gente? essa transitória, eu não posso considerar que ela é normal, então, né? Mas tem mais Não, gente pedindo ela para entrar também. não, ela é transitória, como o próprio nome diz. Ela está ali, mas ela não faz parte daquela região, daquele ambiente. Ela está ali por um tempo, entendeu? Mas ela sai. Como também pode ficar colonizando aquele paciente, talvez por um ano, 2 anos, ninguém sabe, certo? Aí aqui também é importante vocês lembrarem dos sítios, né? Que tem regiões que tem micro-organismo, que tem aquela microbiota da pele, trato gastrointestinal, trato urinário, trato respiratório superior, a nasofaringe, a orofaringe, o trato respiratório inferior, traqueia, brônquios, né? E tem regiões que são estéreis, como no caso os sítios estéreis, o sangue,
o líquido cefalorraquidiano, as meninges, né? Os órgãos como coração, pâncreas, baço e fígado. Gente, isso daí é importante vocês saberem. Provavelmente ele vai fazer alguma questão com relação a isso, tá? Com relação a vocês conhecerem essa definição do antagonismo microbiano, é justamente como se a permanente ela está lá para proteger, tá? Então, ó, a microbiota normal, ela protege, que é a permanente, certo? Protege o hospedeiro contra a colonização por micro-organismos potencialmente patogênicos, que no caso seria a transitória, ao competir com eles por nutrientes e pela produção também de substâncias antagonistas, né? Que as bactérias que estão ali, elas ficam produzindo, é como se fosse antibióticos naturais, certo? Bacteriocinas que vai inibir o crescimento dessas outras que são transitórias. Aí ele citou até no slide dele, com relação à salmonella e shigella, você vai comer uma coxinha e aquela coxinha está contaminada, tá? Então a gente já tem as bactérias do nosso intestino, que são as permanentes. E aquelas bactérias que são permanentes, como a coli, né, elas produzem antibióticos naturais que vão impedir a proliferação dessas que são doentes ou patogênicas, né, que são a salmonella e a shigella. Só que se for numa quantidade muito grande, pode desenvolver a doença, tá? Aí ele citou também o Clostridium difficile, né, que na microbiota normal do intestino, ela vai inibir esses Clostridium. Mas quando ocorre um desequilíbrio nessa microbiota, pode vir a desenvolver a doença, né, a infecção. Aqui, frisando mais uma vez para vocês a importância de vocês conhecerem a microbiota de cada ambiente, tá? De cada sítio. E aí vem, no caso, assim, com relação aos filos, né? Os filos, é importante também vocês decorarem mesmo esses nomes. Tipo, o Firmicutes são as bactérias gram-positivas, né? Que aí são os cocos, que são os estafilococos, streptococcus, enterococos, todos esses são bactérias gram-positivas. Actinobactérias são as gram-positivas e a maioria são bacilos, aí são os actinobactérias. Proteobactérias são os BGNs, que são as enterobactérias, né? Que são a E. coli, Klebsiella, Proteus. E os bacteroidetes, que vai englobar os três grandes grupos, que são os bacteroides, flavobactérias e esfingobactérias. Isso daí, gente, é importante vocês decorarem. Vai, anota no caderno, escreve várias vezes até vocês realmente massificarem essa informação, tá? E os sítios também. Quais são as bactérias que estão presentes em é, cada ambiente? No caso, na pele. A microbiota normal da pele, qual seria? Seria estafilococcus, micrococcus, cocúria, Cutibacterium, Corynebacterium, Malassezia fulfur. No caso, a Malassezia é um fungo. E o que é o importante na pele? A queratina, que ela vai servir de barreira, e o pH também, que vai funcionar como inibidor do crescimento bacteriano de outras bactérias, certo? Aí, isso daí, ó, também é importante vocês saberem os filos, né? No caso, da pele, quais são os principais filos? Firmicutes e actinobactéria, tá? Nos olhos e na conjuntiva, a gente observa que é uma extensão da pele. Então, a gente vai ter lá estafilococcus áureos, né? O estafilococcus epidermidis, streptococcus, micrococcus, Cutibacterium, Corynebacterium, mas os principais são esses que ele já colocou em negrito, tá? Aí, no caso, os filos, os mesmos da pele, se vocês observarem, ó, Firmicutes e Actinobacterium. A microbiota normal da boca, em média, tem 13 filos, mas os principais que tem que saber, Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobactérias e Proteobactérias, tá? Lembrar que o microbioma da boca é o mais estudado, e dentre esses micro-organismos ele destacou esses quatro, que Staphylo, Strepto, Cândida e Haemophilus. Aí a microbiota do nariz, a gente tem a presença de quem? De Staphylococcus aureus e epidermides, semelhantes da pele também, né? E lembrar que são firmicutes, que são cocos gram-positivos. Aí, ó, ele fala detalhes, né, importantes, que é o responsável pelo
Ah, pode repetir o da pele? Posso. Pele, boca. Ó, da pele, vamos lá. Estafilococcus, micrococos. Quando ele bota estafilococcus spp, entra tanto o estafilococcus aureus quanto a epidermides, tá? Aí, no caso, estafilococcus spp, micrococos spp, cocúria, desculpa, cocúria, Cutibacterium, Corynebacterium e Malassezia fulvo. Mas lembra bem desses que ele colocou em negrito, tá? E principalmente, quais são os filos da pele? Firmicutes e Actinobacterium. Lembra que a conjuntiva dos olhos, ó, é semelhante, Firmicutes e Actinobacterium. Vocês podem também fazer tipo uma tabelinha colocando pele e olhos, né, para vocês compararem e visualizarem cada um, para ver o que é que diferencia um do outro. Olhos, ó, continuação, Firmicutes e Actinobactéria. Da boca, Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobactéria, Proteobactérias. A boca, ela é muito rica, ela tem muitas bactérias, né? Ó, tem mais de 13 filos. Só que ele destacou só esses quatro. Então, esses quatro vocês têm que ir sabendo para a prova, tá? Nariz, entre os firmicutes, né? Aí entra, no caso, Staphylococcus aureus e epidermides. Eles também estão na pele, tá? Aí entra um ponto-chave, no caso é a microbiota intestinal, é aquela relação da desbiose, né? Que quando você tem alteração na microbiota intestinal, ela vai alterar todo o nosso organismo, né? Aí ele fala da interação, né? Do hospedeiro parasita, ou do hospedeiro e da microbiota. Aí as funções da microbiota do trato gastrointestinal. Ela está responsável pela homeostase da microbiota intestinal com a saúde intestinal. Por quê? Porque essas bactérias, elas também são responsáveis pelo transporte, pela digestão, absorção e excreção de nutrientes e fluidos. Elas são indispensáveis para a absorção dos nutrientes. A presença desse microbioma, tá? Dessa microbiota do intestino. E eles também, com os novos estudos, eles observaram que tem uma grande importância no eixo intestino-cérebro, né? No intestino, nessa parte do sistema nervoso central e do sistema nervoso entérico, que é responsável pela produção de 90% da serotonina e 50% da dopamina. E essa desregulação também vai causar processos depressivos, né, processos de insônia, justamente porque pela produção da melatonina, de ansiedade, né? E eles também são responsáveis pela modulação do nosso sistema imunológico, que é o GAUT, como também da produção dos anticorpos IgA, certo? Que é o IgA secretório. Aí aqui, novamente, frisando as funções da microbiota no trato gastrointestinal. Isso também, esse slide é muito importante, tanto esse quanto o próximo, tá? Vocês têm que saber que a microbiota do trato gastrointestinal, ela terá várias funções, dentre elas, absorção de nutrientes, captação de energia, a função antibacteriana, colonização, a parte nutricional, a transformação da vitamina K e do complexo B, da absorção, a função imunomoduladora, tanto do sistema GAUT quanto da produção de IgA secretória, que é um anticorpo, como também ela é importante na degradação de fibras, na tolerância imunológica e no reforço da barreira da mucosa intestinal, tá bom? Aqui ele fala, mas aí ele não frisou tanto, mas com relação que essa relação, né, do eixo intestino-cérebro tem a ver com várias outras doenças, né? Dentre elas já tem vários estudos, várias pesquisas mostrando a importância dela no autismo, no Parkinson, no Alzheimer, no estresse, na ansiedade, na depressão. E aqui ele fala da modulação da microbiota ao longo da vida, né? Que a microbiota da gente vai mudando ao longo da vida, desde a fase intrauterina, né, pré-natal, como os fatores também neonatal, a forma que a pessoa nasceu, se foi parto normal ou cesárea, a idade que nasceu, a parte gestacional, que a mãe se alimentava, tudo isso vai interferir na microbiota do ser humano, né, da gente. Outros fatores também, como fatores pós-natal, como alimentação, onde a pessoa reside, se reside numa zona rural ou numa zona urbana,
né? A interação com os membros da família, a dieta materna, se foi leite materno ou se foi leite industrializado, né? A parte do desmame, tudo isso daí vai interferir na microbiota da gente, né? Do ser humano. Aí aqui esse slide também ele mandou frisar que é para vocês conseguirem identificar quais os filos que estão presentes quando a criança nasce por parto normal ou por parto cesáreo, né? Então, se a gente observar o filo actinobactéria, né? Ele está aumentado quando o parto é normal e está reduzido quando o parto é por cesárea, tá? Já os firmicutes, eles estão aumentados em ambos, tanto no parto normal quanto no parto cesáreo, sendo que muda as bactérias. No caso dos firmicutes, no caso do parto normal, vai ser prevalente a lactobacillus. Já quando é por parto cesáreo, já tem a presença maior de Clostridium difficile, tá? Com relação a proteobactérios, né, que são mais os gram-negativos, a gente observa que no parto normal vai ter mais a Escherichia coli, que aí no caso. Tá. E no caso de quem nasce por parto cesáreo, vai ter a prevalência de BGNs, né, que são bactérias gram-negativas, enterobacteriáceas, só que multiresistentes, tá? Lembra assim, quando é multiresistente, lembrou, parto cesáreo, estava no centro cirúrgico. Então, está mais propenso a bactérias multiresistentes, tá? Quando é parto cesáreo, aí já não está no centro cirúrgico, né? Então, já favorece as bactérias da mãe, né? Da parte da região da vagina. Então, aí seria só a Escherichia coli, tá? Então, isso aí, esse slide, gente, Elza, também, se vocês puderem decorar, diga. só para eu entender, essas bactérias, essa microbiota do recém-nascido, as possibilidades de contaminação do recém-nascido por essas bactérias? Tipo assim, é como se ele tivesse mais susceptível àquelas bactérias, dependendo do tipo de nascimento dele, entendeu? É como se ele tiver, quando ele nasce por parto normal, ele vai estar exposto o quê? À região vaginal da mãe, né? E quando ele nasce por parto cesáreo, ele vai estar exposto a quê? À mão do médico, à mão da enfermeira, ao ambiente hospitalar ali de um centro cirúrgico, entendeu? Entendi, mas todas elas seriam transitórias, por exemplo. É como se, assim, ao longo da vida, todas essas tuas exposições vão determinar como vai ser a tua microbiota hoje, entendeu? Tá Isso certo, aí então. são estudos científicos, são estudos que eles fizeram um levantamento das crianças que nasciam por parto normal e aquelas que nasciam por parto cesáreo. Tu compreendeu, Tiago, né? Ok, tá certo, obrigado. Tá? Mas tentem decorar isso daí, anotem, para não ter perigo de vocês trocarem. Aí, aqui, com relação à microbiota, aí a gente vai passando ao longo da vida. A gente estava ali quando a criança nasce, né? Agora na infância. Aí, na infância, vai destacar o quê? Os lactobacilos, eu coloquei aí embaixo, ó, lactobacilos, os bacterióides e os bifidobacterium, certo? Aí, aqui, na fase adulta, né? Ele relaciona que tem mais de 25 filos, né? Dentre eles, os firmicutes e os bacteroidetes, eles vão ser os prevalentes, de 70% a 90%, tá? Aí aqui na vida adulta, quais são os principais gêneros? Lembrar, bacterióides, bifidobacterium, faecaliobacterium e os lactobacilos, tá? Aí aqui com relação à microbiota do idoso, lembrar que o idoso ele tem uma tendência à desbiose, justamente devido à fragilidade. Nos idosos ocorre o quê? Um aumento de patobiontes, né, que é a E. coli, ocorre uma diminuição dos lactobacilos, né, justamente vai haver mudanças nas funções metabólicas desse indivíduo, pela degradação de proteínas. O idoso, ele tende a perder mais as proteínas, né? Aumenta a colonização por clostrídeos, e aumento também de exotoxinas.
Aí, quais são as principais patologias da desbiose? No recém-nascido, a gente tem a enterocolite necrosante, as doenças inflamatórias intestinais, atopias, que é a tolerância imunológica, né? E infecções por Clostridium difficile, salmonelas entéricas, sorovar, tif, né? Aí aqui eu botei umas questões para vocês verem como é tranquila a prova, essa aula, sabe? As provas são bem tranquilas, mas vocês têm que gastar uma energiazinha aí decorando. Vocês querem responder ou querem que eu leia logo? Pode ler. Pode ler? Então vamos lá. Paciente do sexo feminino, 25 anos, casada, mãe de 2 filhos, apresenta irritação gástrica e constipação intestinal desde a adolescência. Sua alimentação é pobre em frutas, verduras e fibras. Ingere pouca água durante o dia. Atualmente apresentando piora dos sintomas, tais como distensão abdominal, flatulência, sensação de evacuação incompleta. Ai, que tá cobrindo. Peraí, dor abdominal e sangramento entremeado nas fezes nos últimos meses. A respeito da desbiose apresentada pela paciente, analise as assertativas abaixo. A disfunção da microbiota gastrointestinal pode impactar na síntese de vitamina K e da vitamina do complexo B? Verdade, né? Uma das principais patologias ocasionadas pela desbiose é a doença inflamatória intestinal? Também, verdade. A desbiose apresentada pela paciente pode induzir a tolerância imunológica? Também, verdade. Então, os 3 itens estão corretos. Aí, ó, 3 itens estão corretos. A próxima, com relação à microbiota normal, analise as afirmativas abaixo. As regiões da pele, do trato gastrointestinal, do trato urinário e do trato respiratório do corpo humano apresentam suas microbiotas específicas. É verdade? É. Aí lembrar que tanto pele, trato gastrointestinal, trato urinário e trato respiratório, eles têm uma microbiota própria. Aí tem as duas principais regiões estéreis, com ausência de microbiota do corpo humano, são o sangue e o líquido cefalorraquidiano, certo? Aí vamos lembrar que também tem outros órgãos, né? O fígado, o baço, o pâncreas e o coração, que também são regiões estéreis. Aí, no caso, a microbiota humana, ela pode ser de 2 tipos, microbiota permanente e microbiota transitória, também está correto, tá? Importante também vocês lembrarem da definição dessas duas microbiotas, tá? Aí também, 3 itens corretos. Aí aqui, sobre os filos presentes na microbiota humana, são feitas 3 afirmativas, conforme consta abaixo. Vamos lá, os filos firmicutes e actinobactérias estão presentes na microbiota normal da pele? Olha aí, eu vou até passar logo para cá para vocês verem, ó. Verdade, eu até coloquei o slide que ele colocou, tá? Ó, os filos firmicutes, bacteroidetes, actinobactérios e proteobactérios estão presentes na microbiota normal da boca? Também, verdade, né? Os filos bacteroidetes e actinobactérios são predominantes na microbiota da conjuntiva do olho? Aí não, né? Porque no caso seriam só quem? Seriam os firmicutes e actinobactérios. Entendeu? Então, a prova, gente, é toda mais ou menos nessa linha de raciocínio. Vocês têm que realmente decorar aqui, principalmente aqueles slides que eu coloquei um triângulozinho, ali tem dizendo exatamente assim o que vocês não podem deixar de ir para a prova, sabendo. Alguém tem alguma dúvida? Por favor, você pode explicar de novo aquela questão do que aumenta, o que é que diminui, às vezes os dois aumentam, os Elisa, dois diminuem. fala mais alto um pouquinho, Elisa, por favor. Você pode explicar a questão dos filos, que assim, às vezes um aumenta e o outro diminui, que até que o Thiago tinha perguntado. Eu não estou conseguindo escutar.
Repete ou escreve, Melissa, que eu vejo aqui. Bacteroidetes não tem gram positivo nem gram negativo? Como assim? Deixa eu ver. Deixa eu ver, tinha um slide aqui. Não, ele não cita com relação a gram positivo e gram negativo, não. Os firmicutes, eles são gram positivos. Bactéria. Peraí. É porque são os filos, né? Cadê? Não, ele não é só mesmo engloba os três grandes grupos: bacterióides, flavobactérias e esfingbactérias. Explicar de novo a microbiota do recém-nascido? Deixa eu te passar. Aqui, do recém-nascido. É lembrar que ambos, tanto quem nasce de parto normal quanto parto cesáreo, a gente vai ter actinobactéria, certo? O filo actinobactéria. Só que quando é parto normal, ele vai estar aumentado. E quando é parto cesáreo, vai estar reduzido. E já os firmicutes, quanto os proteobactérios, ambos vão estar aumentados, tanto no parto normal quanto cesáreo. Sendo que os firmicutes, ele vai ter prevalência de lactobacilos no parto normal e nos recém-nascidos nascidos por parto cesáreo, eles vão ter prevalência de Clostridio difficile. E no proteobactérias, a gente vai ter a prevalência da Escherichia coli, no caso de parto normal, e quando for parto cesáreo, vai ter a prevalência da família Enterobacterias das espécies multiresistentes. Mais alguma dúvida, gente? Gente, muito obrigada e boa sorte na prova, viu? Vai dar certo.